bem-vindas e bem-vindos ao Declarando Variáveis, o podcast da Engenharia de Software da UniRV. Comigo, Clá Camargo, e com o Sandro Moreira. Olá, Sandro. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso novo episódio e hoje com um convidado super especial, né? Hoje o episódio será mais que especial para mim. Muito mesmo. E direto de Navegantes, hoje a gente recebe a cientista da computação e mestra na área de computação gráfica, professora, pesquisadora e participante ativa em várias comunidades em Goiás. Já foi gestora de incubadoras e desenvolvedora de negócios B2B e gerente de relacionamento com investidores. Já atuou como mentora e atualmente faz parte do grupo de Developer Relations Community Manager do Google, que une, portanto, suas principais paixões, que são tecnologia, educação e impacto. Além disso, há um tempo atrás, foi professora aqui na UniRV, no curso de Engenharia de Software e, o mais importante de tudo, minha irmã. Então, muito bem-vinda, Vanessa Camargo. Muito obrigada. Depois da apresentação dessa. Tinha que ser, eu falei, um episódio muito especial, porque hoje o bate-papo vai além só de um bate-papo, matando a saudade também. Pra quem está só ouvindo, parece que eu tenho uns 52 anos, mas não é verdade. Porque com toda essa descrição aí, é só que eu comecei cedo. 40 e poucos ainda. Não, é brincadeira, vamos falar assim. A história é longa, mas a idade é pouca ainda pra tanta coisa, né, Vanessa? Acho que comecei cedo, né? Fez muito em pouco tempo, condensou muita experiência. É isso porque nem colocou aí nas cidades, né? Morei um monte de cidade. Vamos falar sobre. Tô mudando de cidade aí, tô rodada, né? Mas... Vamos começar então a contar um pouquinho dessa história pra gente aqui, motivar um pouco essas pessoas que estão nos ouvindo, né? Exatamente. Então hoje o tema do Declarando Variáveis é transição de carreira. E aí, a Vanessa tá aqui pra falar. A Vanessa, é difícil eu falar a Vanessa, né? Porque eu chamo de irmã. Então vai ser assim, mana. Vai escapar, não vai sair Vanessa toda hora. Vai sair um mana. Começou na educação e foi pro mundo corporativo, né? E foi uma grande diferença. Então, a nossa primeira questão aí conta um pouquinho desse processo, assim, como começou lá atrás até onde chegou hoje, pra gente ir motivando o pessoal que talvez esteja numa carreira, queira fazer essa transição, ou esteja planejando a sua carreira ainda, né? Uhum. Boa. Bom, vamos começar aí, para não prolongar muito, né? Da época da faculdade, depois de decidido o curso que eu ia fazer, né? Eu fiz ciência da computação. Lá no terceiro período, eu comecei a... Na verdade, um ex-professor, né, me chamou para um grupo de pesquisa em realidade virtual, na realidade aumentada, na época, e me convidou para participar de um grupo de estudos e de pesquisa. E aí eu comecei a me interessar por essa área de pesquisa, né? Comecei a conhecer, na verdade. Era algo que estava ainda muito nova, né? Tinha entrado na faculdade há um ano, né? Ainda entendendo, né? As possibilidades e tudo mais. E isso lá em 2008, 2009. Isso para deixar claro que não... para deixar claro que não faz 50 tanto tempo assim. Então vou pôr datas aqui. E aí comecei a me interessar, e aí por causa desse grupo, né, de gostar de fazer pesquisa, né, entender metodologia científica e tudo mais, e também conhecer os professores. Eu fazia faculdade numa federal, né, então entender também esse mundo de concurso, né, e aí precisa fazer mestrado, né, o que é mestrado, o que é doutorado, e etc. Comecei a me interessar e aí a definir, e aí lá já no quarto, quinto período, defini que eu queria, né, pus esse objetivo, essa meta de terminar a faculdade e ir para essa carreira acadêmica, né. Eu já dava aula na época, dava aula de inglês, então não era... acadêmico, né, mas era curso livre, né, então dava aula de inglês, mas já tinha começado essa experiência de sala de aula, já gostava, então comecei a definir que depois de formada, né, eu queria fazer mestrado, queria fazer um concurso e queria seguir essa carreira de pesquisadora e de professora universitária. E aí, assim, fiz, né, então formei, aí fui fazer o mestrado. No mestrado a gente faz, né, estágio em docência, né, então tive daí no mestrado também já a experiência de dar aula na faculdade, né, dar aula para curso superior. E aí passei no concurso, na verdade, fui professora substituta, né, antes de vir aqui para a UniRV.
Fui professora substituta lá em Jataí, na atual UFJ, né? E, enfim, tava seguindo o que eu tinha delineado ali, né, no começo da faculdade. Segue o planejamento. plano, Tava tudo seguindo nos conformes. Já, assim, tinha mudado um pouco. Na verdade, quando eu vim pra cá, né, mudou um pouco o plano de doutorado, né? O objetivo era seguir mestrado e doutorado. Daí fiz uma pausa aí antes de decidir fazer o doutorado, porque não tinha aqui, ou nem perto, né? Eu tinha voltado para Jataí já, enfim. E aí passei no concurso aqui na UniRV. E aí foi vamos dizer assim, atingir o meu objetivo, né? Então, de ter, né, defendi o mestrado, passei no concurso, então estava ali no meu objetivo. Como uma boa aquariana que sou, que, né, quando a gente atinge a meta, a gente muda a meta, né? Na verdade, quando eu estava ainda lá dando aula, né, como professora substituta lá na UFJ, eu comecei a ter contato com esse mundo de comunidades, de startup, comecei a conhecer o que é inovação, né, startups. Acho que trabalhar com tecnologia, né, estar dentro desse contexto mesmo que seja um contexto acadêmico, né, mas o mestrado a gente fez, né, o mestrado em realidade virtual aumentada, então, que já é uma tecnologia emergente, né, na época, né, então tinha muito a ver com inovação, estava meio atrelado ali. A tecnologia como um todo, né? Mas acho que principalmente por essa área. Então, não lembro exatamente como, mas acho que uma coisa levou a outra. E aí, lá na época em Jataí, estava começando também esse movimento de comunidade de startup, né? Da galera se reunir para fomentar o ecossistema, né? De empreendedorismo, ecossistema empreendedor da cidade. E eu comecei também tinha incubadora, né? Criaram incubadora lá na universidade, incubadora de empresas, né? E aí comecei a ir para esse, né, a me conectar com esse mundo, a gostar, e como você comentou aí, né, a ver o impacto disso. Então acho que tem muito a ver com a educação, essa questão de comunidade, né? Dar aula, né? Ser professor é uma entrega, né? Você dá, né? Tudo bem que a gente é assalariado, né? Recebe, mas é muito uma... Mas é uma atividade de compartilhar, assim. Exato, você precisa gostar exatamente de compartilhar, até para ser um bom professor, né? Pra ter prazer, né? Realmente que está fazendo, né? Exato. Ensinando, né? Então, se você não sentir isso, e é muito difícil. aprendizado também, né? A gente, tudo bem, o professor, né, teoricamente, ele... Hoje, acho que, né, não é mais o detentor do conhecimento, né? Então, é muita troca, né? A dar aula, né? Estar em sala de aula. E aí, comecei a me conectar com comunidades de startups, com esse mundo de inovação. E a gostar, né? Foi mordida. Exato. Picada pelo bichinho da inovação. Dizem que uma vez que isso acontece, não tem volta. Não tem mais como voltar. É fato. E aí fui cada vez mais entendendo, fazendo cursos, fazendo tudo que tinha de evento, né? Participava e aí estava cada vez mais dentro dessa comunidade, né? E desse ecossistema aí de empreendedorismo, né? De inovação de startups. E aí, quando eu passei no concurso aqui, né, que eu vim aqui para Rio Verde, eu passei aqui na UniRV, eu estava já nesse contexto, né? A gente criou o projeto, né, recriou, na verdade, né, o projeto da incubadora aqui na UniRV também. Então, continuei, né, mesmo trabalhando, né, como professora aqui na engenharia de software, esse movimento aí, fui me apegando cada vez mais. E aí, isso 2017 já, temos um salto aí, né? 2017, quando eu vim pra cá, eu já tava nesse... vamos dizer, eu atingi meu objetivo, então já estava definindo outras metas de Qual seria o próximo? E aí, planejamento já. Exato. E aí, eu fui me interessando cada vez mais e quis ter essa experiência de ir para o mundo corporativo, a princípio de trabalhar numa startup, né? Então, assim, eu não tenho muito a veia, talvez, de empreendedor, assim, de criar um negócio, né? Muito mais um intraempreendedorismo, né? Uma intraempreendedora, assim, de criar coisas dentro de onde eu estou. Mas eu queria ter essa experiência de mercado, né? Que eu não tinha ainda. Então, eu dei aula desde o começo da faculdade, sempre sala de aula, né? E aí tem esse... que não deveria ser um gap, né? Mas aí tem essas diferenças. Acho que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? De uma carreira acadêmica, uma carreira de mercado, né? Uma carreira no mundo corporativo. Então, quis ter essa experiência. E aí, fui atrás disso, né? E aí, no começo de 2020,
Fui trabalhar numa startup e é muito interessante, muito difícil. Não a transição em si, eu acho que a decisão não foi difícil, né? Mas essa busca, né? Beleza, eu dou aula, eu tenho uma formação, mas tá aí a experiência, né? Então você vai começar a ver vaga e aí, tipo... E também essa decisão, né? Beleza, eu queria trabalhar, então eu defini, né? Vou procurar vagas no mundo corporativo, mas eu vou trabalhar com o quê? Porque eu tenho experiência de sala de aula, tipo, sou mestra né? Tenho conhecimento técnico, mas a experiência na sala de aula e não no mundo corporativo. E aí, tipo, vagas, né? Experiência com isso, experiência com aquilo, tipo, qual vaga que eu me encaixo? Mas aí eu defini com o que eu queria trabalhar, né? Então eu queria manter algo que eu mantivesse, eu usasse a experiência que eu tenho de educação, né? De sala de aula. Queria que fosse uma empresa de tecnologia, né? Uma startup. E continuando nessa questão de inovação, né? E algo relacionado a esse mundo, né? De inovação e tecnologia. E aí comecei a olhar, né? Olhar vagas e a definir, aí entendendo também aonde eu me encaixaria, porque tem isso, né? Eu tenho uma formação em tecnologia e aí fui fazendo microformações, vamos dizer assim, mais e conhecendo e gostando dessa parte mais de negócios, né? Então tendo sendo mais generalista, assim. E aí nesse momento de olhar a vaga é difícil porque, tipo, aonde eu me encaixo, né? Eu vou onde tem, eu me inscrevi um monte ou, né, eu vou procurar especificamente essas daqui. E aí fui trabalhar na startup, na AAA, como desenvolvedora de negócios B2B. Então, recebi uma oportunidade totalmente fora. Então, foi uma oportunidade porque não tinha experiência na área de vendas, mas, né, o meu ex-chefe viu ali um potencial, né, de desenvolvimento. E foi muito, muito interessante, porque eu nunca imaginei que eu trabalharia com vendas. Sempre foi, tipo, se fosse para escolher, né? Tipo, eu nunca defini, mas... Não seria a sua primeira escolha natural. Exato. E assim, na verdade me ensinou tanto. E hoje eu até falo bastante isso. A área de vendas é uma área boa para começar, se você quer começar, né, no mundo corporativo, seja numa empresa pequena ou numa empresa grande. Porque é uma área muito... Não existe formação em venda, né? Tipo, graduação em vendas, né? Você faz ali administração e tudo, mas o ser vendedor, né? O vender, ele é muito feeling, assim, né? Tem um monte de técnica, lógico, mas te ensina muito sobre tudo. Então, E também tudo da empresa, né? Você tem relação com todas as áreas da empresa. Então, acho que é um bom caminho para começar. E foi daí. Tive essa oportunidade e aí... Enfim, só para concluir aonde eu estou hoje, né? Daí tive uma oportunidade de trabalhar no time de Google Cloud com relacionamento com investidores e startups. Então daí eu juntei, né, essa experiência daí já, experiência de desenvolvimento de negócios que eu tive na startup com a parte de educação, com a parte de tecnologia da minha formação. Então, consegui daí voltar, né? E aí foi uma oportunidade que apareceu, mas algo já de acordo com o meu objetivo, assim, de cargo, né? E aí de carreira no mundo corporativo. E hoje estou como Community Manager também. Então, voltando para essa parte de comunidades, que foi o início de tudo. Exato. Mas meio que um fechamento de um ciclo, né? Você começou nessa área e agora você está atuando realmente depois de passar por tudo isso, né? Exato. Se encantou com o ambiente dentro da academia, mas não saiu dele, né? Foi pro corporativo, mas é realmente um ciclo. Bom, tenho certeza que temos aí muita coisa para falar sobre transição de carreira, mas nós estamos chegando ao final, então, dessa primeira parte, para deixar vocês, assim, com um gostinho para voltar, para a gente continuar esse assunto. Uma curiosidade que a Vanessa falou, né? E aí eu sou professora desde da época da faculdade, mas o engraçado é que, quando criança, quem vivia falando que seria professora era eu.
ela falava, não, isso não é pra mim. Aí foi o Eu quê? era aluna. Sempre aluna. Era sempre aluna. Primeira aluna da professora um pouco obrigada. Clarissa. Um pouco obrigada. Por quê? Porque eu queria ser professora e ela tinha que ser aluna, não tinha. Alguém tinha que ser aluna. Exatamente. Não tem jeito. E no caso, eu era Éramos mais nós nova, duas. né? Sou ainda mais nova, né? Não parece, mas sou. É um ponto importante, né? Que você tinha que ter ficar deixado. registrado aqui. E né? aí bastou o primeiro contato na sala de aula, que não era a minha sala de aula de criança. Pronto. Aí desandou. Não parou mais. Aí não quis mais parar, exatamente. Bom, então é isso. A gente encerra aqui rapidamente o Declarando Variáveis para voltar em breve falando mais sobre transição de carreira. Até mais, pessoal. Olá, bem-vindos e bem-vindas de volta ao Declarando Variáveis, o podcast da Engenharia de Software da UniRV, comigo, Clá Camargo, e com o Sandro Moreira. Olá, Sejam Sandro. muito bem-vindos. Vamos continuar o nosso papo aqui com a nossa convidada, então. Né? Exatamente, hoje falando sobre transição de carreira, estamos aqui na presença da Vanessa Camargo, minha irmã. Olá, pessoal, novamente. Tudo bem? Então, nós estávamos falando na primeira parte, na nossa introdução da conversa, sobre essa transição de como foi. Junto com a mudança da carreira, também houve mudanças aí de cidade, né? Começou em Goiás, depois agora continua essa carreira em Santa Catarina, né? E junto com isso houve mudanças também no modelo de trabalho. Conta um pouquinho sobre essa parte, assim. Então, saiu da educação para o mundo corporativo e essa mudança no modelo de trabalho. Inclusive, eu acho que foi bem no tempo, né? Você falou 2020, né? Foi bem Exatamente. um momento de mudança para todo mundo, né? Como é que foi isso Foi. para você também? Tanta mudança assim. Foi engraçado, porque sempre perguntam, né, sobre e a pandemia, né, e o impacto e mudança. E, na verdade, eu tinha acabado de fazer uma mudança. Então, assim, não sei como era antes. Então, Foi Pegou tudo de junto. uma vez, foi né? e foi literalmente, então assim, falando em datas, né? Eu mudei, enfim, pedi exoneração aqui, né? Saí aqui de Rio Verde, mudei de cidade, mudei de carreira, mudei de emprego, né? E fui morar em E Curitiba. começou a pandemia. E fui morar em Curitiba. E olha que engraçado, eu sempre tive, apesar, né, como eu contei, dessa questão de ter na faculdade definido, né, que eu queria seguir uma carreira acadêmica. Quando eu era pequena, eu sempre quis, eu tinha um sonho. A minha irmã sabe, né? A gente brincava muito com secretariado, assim, né? Com teclas, né? Com cadeira. Essas coisas. Exato. Nossa. E a gente sempre gostou muito, né? De Sim. papelaria, né? De coisas assim, né? De secretariado, assim. Ou de banco, né? Na época, né? Quem trabalha... Bom, vou falar assim, parece que eu sou velha de novo, né? Mas na época que era... máquina de escrever, tô brincando. Já era computador. Já tínhamos computadores. Eu sempre quis trabalhar no escritório. Então, quando eu fui dar aula, etc., o ambiente, né, acadêmico, a gente trabalha, né, em sala de aula, a gente tem, né, salas e tudo, mas ter esse ambiente de escritório, né, de ter ali um desktop, sabe? Sua mesa. Exato, ter uma mesa e tudo. E aí eu falei, cara... E aí, hoje em dia, a gente tem esses ambientes, até quando eu fui, né, pra trabalhar na AAA, era num hub, né, de coworking, etc. Então, que é mais legal ainda, né? Então, são vários, como se fossem vários escritórios juntos, né? Várias empresas juntas. Você cria ganhou um monte. Exato. E aí, eu falei, cara, fui felizona. Trabalhei uma semana no escritório. Exatamente uma semana. Aquele pequeno detalhe. Pandemia lá em Curitiba, e até porque um dos primeiros casos aqui no Brasil foi dentro de um hub, né, que foi lá no Cubo, lá em São Paulo. E como esse ecossistema de startups ele é bem unido, né, bem conectado, então já teve, e aí todo mundo já casa. Alerta para todo mundo. Exato. E as startups no geral, né, por serem empresas já nativas digitais, que a gente fala, né, então já nasceram na tecnologia, também no geral, né, não é uma regra, mas no geral também foram mais fáceis de ir para casa, ou já tinham esse modelo de home office, né, já tinham
Era meio híbrido na época Exato, também, né? Já tinha essa possibilidade justamente por terem já ferramentas de colaboração, né? Trabalhar integrado ali, com metodologias que permitiam isso. Então, acho que foi mais fácil. Então, acredito que esses ambientes, né? Os coworkings, as startups, né? Que estavam ali nesses hubs de inovação, né? Foram as primeiras a ir totalmente, né? Para o home office até antes. Exato, antes de ter, né? Declarado o lockdown, etc. E também por serem ambientes com muitas pessoas, né? Então, fecharam rápido. Então, foi exatamente uma semana. Então, eu mudei, cheguei em Curitiba, trabalhei uma semana no escritório, home office, casa. E aí, isso lá em 2020, desde então, estou, né, trabalhando no remoto. Mal tinha instalado a internet em casa ainda. Tinha acabado de chegar. Não, e foi engraçado, porque daí computador, né? Eu tava sem notebook pessoal, e daí vai pra casa e leva, e aí monta. Tava recém tinha mudado de casa, né? Então tá no processo de embalado ainda. Exato. E aí, tipo, fazer a mudança de um lugar pro outro, tem que montar um escritório. Mesa, né? Ainda bem que tinha uma mesa. Cadeira desconfortável, né? Mas foi importante, interessante, e eu ainda tô, né? Hoje tô full remoto, né? Trabalho remoto. Meu time é América Latina, meu chefe, minha parte estão em São Paulo. Mas eu trabalho full remoto, então tô super adaptada, acostumada e confesso que gosto. Eu acho que tudo tem prós e contras, né? Mas acho que o híbrido é o modelo ideal. Mas assim, ter essa oportunidade, né? De poder morar em vários lugares, né? Onde quiser. Morar onde, Vanessa? Assim, um pouco mais específica que você mora. Eu moro em Navegantes, Santa Catarina. Né? Hoje. Um detalhe importante desse trabalho remoto. Criou um negócio chamado nômade digital também, né? O cara tem que se perguntar, onde é que você está morando atualmente, né? É isso, eu inclusive cheguei aqui, né? Vindo de Curitiba. Eu falei, não, na verdade eu já não moro mais em Curitiba, já tenho um ano e meio. Exatamente essa questão, né? Começou num lugar, mas já mudou para outro, mas o trabalho continuou. Exato. E eu acho que esse é o maior ganho, né, vamos dizer, dessa aceleração da transformação digital e do que a pandemia provocou, né? Não vou dizer que é um ganho da pandemia, mas que a situação de pandemia, forçou, né? Exato, provocou essa aceleração que na verdade era um movimento que ia acontecer, já estava acontecendo. Eu acho só que ela acelerou aí o que iria acontecer daqui 5 anos, talvez, né? Foram em 2 anos ou até menos, né? De uma maneira meio atropelada, porque teve que todo mundo se adaptar, mas a gente tem aí, principalmente nessa questão, tanto de ferramentas, né? A gente trabalha com tecnologia, ferramentas de colaboração, de trabalho online, né? Então, de poder trabalhar em conjunto ali, mesmo não estando presencialmente, né, no mesmo ambiente, se desenvolveram muito mais, né? Melhoraram, porque força também, né? Tendo muita gente usando, força a melhoria dos aplicativos, das ferramentas em si. Então, eu acho que esse ganho aí foi muito importante. E eu vejo vantagem, assim. Acho que, né, são perfis, mas eu gosto de trabalhar remoto. Hoje já tenho, né, uma cadeira, comprei recentemente uma cadeira, porque daí teve isso também, não vamos investir, como é que vai ser, que tava nesse momento de vai ficar remoto, não vai. Tinha isso, né, no início da pandemia, a gente não sabia quanto tempo, não sabia a proporção ainda, na verdade, não sabia se ia ficar um dia, uma semana, um mês em casa, então isso era meio que tudo indefinido para todo mundo, né? Foi tudo indefinido. E aí, conforme foi passando, né, foi definindo, e aí foi dando para ir ajeitando. Então, comprei recentemente, faz uns 2 meses, comprei uma cadeira. Demorou, mais sofreu muito. Sofri. Foi. Fiquei ali tinha umas cadeirinhas assim, mas aí investi numa cadeira. Agora eu vou comprar uma mesa maior, porque também comprei pequenininha, não sabia. Daí agora eu vou investir na tela. Estou montando aí. Vai montando o ambiente. Mas isso é importante você falar, você tem perfil, né? Não é todo mundo que se encaixa nesse padrão. Acho que tem muita disciplina para isso, né? Às vezes as pessoas falam de home office falando que é uma solução para todos os problemas, mas tem gente que não tem nem saúde emocional para ficar trabalhando sozinha, não é isso? Perfeito. E o contexto de casa também, né? Eu ouço muito assim, eu não tenho filhos, né? Quem tem, principalmente a rotina, né, dos filhos, ou filho muito pequeno, tem... Bom, é perfil, né? Não existe uma regra.
Mas tem ambientes, às vezes, ou moro com os pais, né? Ou é um ambiente que tem muitas pessoas, então você não consegue ter ali um espaço só para você, ou divide quarto, ou né, enfim, uma casa menor. Então tem várias situações, né? Vários contextos. Eu acho que, por exemplo, né, quem tem, ou às vezes cachorro, né? Ou cachorro, gato. Minhas aulas online. E aí, né, com aparece duas alunas conversando junto. Exato, late o cachorro, tem. Aí tem a vizinhança fazendo barulho, né? Quando a gente estava no período remoto, tinha sempre um vizinho que começava uma creche, né? Abria a sala de aula, começava a creche do vizinho. Quando não era isso, era alguém querendo martelar. Eu falava assim, gente, mas agora eu dou aula à noite. Construção. Quem que tá construindo uma hora dessa? Não precisa, mas sempre tinha. Verdade. No começo foi até engraçado, porque... E teve isso, né? Hoje já tá, né? Tem vários contextos, né? Muita gente voltou pro presencial, né? Já tá trabalhando fora. Mas no início ali, no lockdown mesmo, né? Tava todo mundo em casa. Então, eu morava num condomínio com várias torres, né? Vários apartamentos. E aí tipo, que tava reformando. E aí, aquela briga de condomínio, né? Porque eu tô trabalhuma tô fazendo uma reunião, tô quebrando a parede, tem como... porque o salto do outro... Então foi uma situação ali, precisou-se ter muita empatia, né? De entender, tipo, cara, tá todo mundo em casa. E não tem opção, né? Tem que estar todo mundo em casa. Exatamente. Então, tipo, tem gente que tá trabalhando, mas tem gente também que perdeu o emprego, né? E tá em casa e não tá... quieto, vamos dizer, ou as crianças também estão em casa, porque, né, geralmente, tipo, de manhã ou à tarde, as crianças estão na escola, né, então as crianças também estão em casa, então, enfim. Então, o ambiente em si reflete muito essa questão de produtividade, né, e de você conseguir ser produtivo no home office, e perfil também, né, tem que ter autodisciplina, até para estudar, né, acho que os alunos também sofreram bastante isso, né. Passou por isso, né. Tipo, tem mais distração, tem menos, foi até interessante, né? Tem alunos que falaram que, no online é melhor porque você tem menos distração, você tem, tipo, que a tela tá filmando, vamos dizer assim, tem o foco ali, né? Você tem o foco, então só tem aquilo. Na sala de aula, você tem um colega, você olha pro mosquito passando, né? A professora tá escrevendo no quadro, você tá copiando, mas ela tá falando também, enfim. Então, é muito de perfil, mas eu acho que é a realidade, né? Não, lógico que tem contextos que não dá para ser home office, mas essa digitalização do mundo, vamos dizer assim, né? Que é a transformação digital, né? Então, as coisas estarem no digital é fato, não vai voltar, não vai voltar, né? E aí a gente precisa se adaptar, né? Precisa ir se acostumando e cada vez mais vão ter ferramentas facilitadoras disso, né? Então, para trabalhar melhor em equipe no home office, para trabalhar... Agora eu acho que o desafio é como trabalhar no híbrido, né? Sim, porque o híbrido é interessante, mas agora, aí tem desafios, né? Você tem gente presencial, faz uma reunião. Até estava comentando, né? Tem gente presencial e tem gente remoto. Você olha para quem, né? Tipo, como não excluir, tá tendo toda essa movimentação nas empresas, uma educação, para acontecer aí com todo mundo, né? Exato. Tipo, nós estamos trabalhando com times diversos, né? Você tá numa Big Tech hoje. Tem pessoas que estão do seu lado e tem pessoas que estão em outro continente, né? Exato. Outro fuso horário, outra cultura. Isso é um desafio para todo mundo agora, né? Com certeza. Eu acho, é um desafio e é um aprendizado, né? Mas eu acho que é muito enriquecedor, assim, porque não tem nada melhor do que você trabalhar. Acho que, né, existe já pesquisa, né, comprovando isso, né, que times diversos são mais criativos, são mais produtivos, são mais eficientes. E é muito legal trabalhar com pessoas de outros países, com outros fusos horários, outras culturas, né, pessoas totalmente diferentes com outras habilidades. Então, enfim, eu acho que propício para inovação. Né? Exatamente. Acho que essa transformação digital, né, isso que toda essa mudança e essa pandemia, né, e essa situação que a gente passou, tá trazendo agora como aprendizados e como frutos, né, como coisas boas, assim. Bom, eu fiquei aqui meio que quase babando, não dá nem para dizer que só ouvindo, tava aqui, ó, matando a saudade. Mas nós estamos novamente encaminhando para o final, e agora o final definitivo do nosso episódio sobre transição de carreira. E não dá nem para falar assim, agradecer a sua participação, né, mana? Porque assim,
matar a saudade num bate-papo. E só pra gente, então, poder encerrar o episódio de hoje, então, do Declarando Variáveis, qual é, assim, o resumo disso tudo, assim? Porque a gente ouve muito falar de transição de carreira de pessoas que se formaram numa área, que é muito comum, se formaram numa área e foram atuar numa outra área. Você se formou numa área, foi para uma área acadêmica, estava dentro da academia, depois foi para o mundo corporativo, tentando agregar ainda todo esse conhecimento, mas hoje atua muito mais voltada para a inovação, para empreendedorismo, apesar que, obviamente, está ligada à tecnologia, mas você não atua como cientista da computação, que é a sua formação. Então, a frase de impacto, assim, o resumo disso. Façam, não façam, vantagem. Conclui isso para a gente poder encerrar, então, o nosso Declarando Variáveis. Boa. E obrigada, tempo, né? E obrigada pela participação. Conclusão, assim, relâmpago, né? Bom, para mim, façam. Não foi uma transição dolorosa, né? Como às vezes acontece. Foi por opção, não foi? Eu acho até porque, assim, eu gosto da mudança, né? E eu acho que isso, inclusive, é um das habilidades, né? Competências aí do profissional do futuro, né? Você ser adaptável, né? E que também, de novo, a situação, né, que a gente passou nesses últimos anos exigiu bastante, né? A transição, mudar de carreira, a mudança é muito boa, né? Sempre ela é dolorosa por você sair da zona de conforto, mas o ganho é muito recompensador, assim. Então, se tipo, façam ou não façam, façam. Se tá na dúvida, façam. Se tem alguma assim, coisa ali coçando, falando, tô incomodado aqui, mudem. Exato. No final do dia, o importante é a gente gostar do que a gente faz, né? Esse negócio de, tudo bem, uma utopia, né? Gosta. A gente trabalha muito, né? A gente passa muito tempo trabalhando. Então, a gente fazer algo que a gente não tá feliz ou que não gosta é perda de tempo. Perder a vida também. Exato. Vai nossa qualidade de vida, né? Bom, então é isso, pessoal. Esse foi o nosso episódio sobre transição de carreira com a Vanessa Camargo. Muito obrigado pela sua presença. E com o Sandro. Obrigada, Sandro. Muito obrigado pela sua visita aqui. Volte mais vezes. Com certeza. Obrigada a vocês pelo convite. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, pessoal.